Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. E a gente tá por aqui para começar mais um dia de vídeos para você que tá ligado com a gente. E claro, para você que sempre se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista, vocês sabem, né? E você que está passando aqui pela primeira vez vai saber que nosso primeiro vídeo a gente fala de esporte, a gente fala de futebol. É o mercadão da bola nesse momento aí que tá bombando, né? Pois é, a gente traz informações já para você. Entre elas, após concretizar a venda, Flamengo costura acordo com Fortaleza para ter Santos até o fim de até o fim de janeiro, né, rapaz? Pois é o Flamengo que tá negociando aí, já negociou na verdade, né? O goleiro Santos com o Fortaleza. No Botafogo, Diego Costa não renova com o Fogão. As opções para o ataque em 2024, a gente conta já para você que tá ligado com a gente. Já no Peixe, no time da Vila Belmiro, Santos tenta usar jogadores para pagar multa de Carille no Japão e quer resolver impasse até sábado, né? Pois é, para ficar aí tranquilão, né, rapaz? Não ter outras preocupações a não ser as preocupações de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. É o Peixe que se disse ontem, o presidente Marcelo Teixeira, como dissemos aqui, né? Disse surpreso que não sabia da multa que o Carille tinha no Japão, etc e tal. Meu amigo, que coisa, né, rapaz? Que coisa! A gente traz já informações para você que tá ligado com a gente. Mano Menezes começa a fazer testes no time da seleção pré-olímpica. Aliás, Mano Menezes não, Ramon Menezes, né, rapaz? O Ramon Menezes, ele mesmo que já tá aí com os garotos, já estão treinando, né, pro pré-olímpico que vai começar em breve, né? Vai começar em breve aí o pré-olímpico e a gente traz informações, claro que vamos acompanhar e trazer informações para vocês sempre que estão ligados aqui com a gente no canal Cristiano Santos Radialista. Ainda falando do Botafogo, John é apresentado pelo Fogão, se vê mais maduro e fala em seleção. Já a gente traz essa informação também para você que está ligado com a gente. E o Boca Juniors recusa a proposta do Botafogo por Advíncula. É o Botafogo que tinha interesse em contratar o lateral Advíncula do time do Boca. De La Cruz, voltando a falar do Flamengo, chega ao Rio e diz que escolheu o Flamengo tendo outras ofertas. Abre aspas, tinha muita gana de vir, fecha aspas. A gente conta já para você essa chegada aí do uruguaio De La Cruz para vestir a camisa do Flamengo. O Flamengo desembolsou aí quase 80 milhões de reais no cash à vista para contar com o futebol do jogador. Tudo isso e um pouco mais a gente traz já para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista, depois dos nossos dois recados. Cristiano Santos, a voz que divulga você, e porções e bolos da Linde, e ainda tem a nossa tradicional vinheta. E aí sim a gente vem trazendo muita informação de esporte, de futebol para você. É só um minutinho, segure aí que a gente volta já. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde.
você. Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer muita notícia, muita informação do seu clube do coração. Momento Mercadão da Bola, né, rapaz? Pois é, o seu time do coração aí se movimentando para dispensar jogadores, para contratar jogadores para seu time que foi mal na temporada passada, né? É a esperança aí desse ano o seu time ir bem. Pois é, por isso esse movimento todo aí no Mercadão da Bola. Lembrando que o Mercado da Bola fica aberto, se eu não estou equivocado, até o dia 7 de março, né? Então tem muito tempo aí para os times correrem atrás de jogadores, enfim, né? Se reforçarem aí para temporada 2024. Deixa eu dar recado para vocês aqui, porque vocês sabem, né? Vocês sabem que a gente faz sempre esses pedidos para vocês aqui, porque é muito importante, que ajuda demais a gente. Então, quero contar mais uma vez com a sua participação aí, para você, deixar a sua curtida, porque o vídeo, as curtidas nos vídeos é muito importante, gente. E não é balela não, porque quanto mais curtida tiver no vídeo, a plataforma YouTube entende que mais pessoas precisam assistir o nosso conteúdo. E o que é que a plataforma faz, então, quando tem muita curtida, Cristiano? Ela pega o nosso vídeo e espalha, né? E vai indicando para muita gente. E aí, mais e mais pessoas assistem aqui o nosso conteúdo, tá bom? Então, curte aí esse nosso vídeo, comente. Tem um espacinho de comentário também para você comentar, dar a sua opinião sobre os assuntos que trazemos aqui sempre para vocês. Compartilhe também esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreve no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Esquece não, além de você se inscrever no canal, tem lá o sininho de notificações, toca ou clica nele, tá? E aí vai aparecer várias opções lá. Escolha a opção todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no nosso canal. Belezinha? Dito tudo isso, eu só agradecer a você mais uma vez por estarem aqui, ou por estar aqui com a gente, mais uma vez assistindo os nossos vídeos. Começar falando do Mengão. Após concretizar a venda, Flamengo costura acordo com Fortaleza para ter Santos até o fim de janeiro. O Flamengo concretizou na última terça-feira, ou seja, ontem, a venda de Santos, que assinou um contrato de 3 anos com o Fortaleza, mas o goleiro que se reapresentou esta semana e vem fazendo a pré-temporada no Ninho do Urubu ainda deve demorar um pouco mais, né, para se transferir. O GE apurou que a diretoria rubro-negra negocia com o Leão do PC e com o jogador para mantê-lo até o fim de janeiro. A ideia é que Santos seja o titular do Flamengo nos jogos do time alternativo no início do Campeonato Carioca, sob o comando do interino Mário Jorge, enquanto o grupo principal estará na segunda parte da pré-temporada nos Estados Unidos. Com isso, o goleiro deve fazer as 2 últimas partidas com a camisa rubro-negra contra o Nova Iguaçu no dia 21 em João Pessoa, na Paraíba, estado onde ele nasceu, e diante da Portuguesa no dia 27 em Natal, no Rio Grande do Norte. O Flamengo vai com sua força máxima para a estreia no estadual na próxima quarta-feira, diante do Audax em Manaus, no Amazonas. E de lá seguirá direto para os Estados Unidos, retornando só no dia 30. Já o Fortaleza se reapresenta
nesta quarta-feira após as férias e terá 3 jogos até o fim do mês. Contra Horizonte, dia 20, Barbalha, dia 28 e Iguatu, dia 31. A Copa do Brasil e a fase de grupos da Copa do Nordeste, que o Leão do Pici disputa, começarão só em fevereiro. Pois é, rapaz, é o Santos que não deu certo no Flamengo, né? Paraibano de Campina Grande, Santos irá defender o seu terceiro clube no profissional aos 33 anos. Antes do Flamengo, jogou por muitos anos no Atlético Paranaense, onde ele foi revelado. O rubro-negro vai receber pela venda aí do goleiro até 1,4 milhão de dólares, cerca de 7 milhões de reais, se as metas previstas em contrato forem atingidas. Para seduzir o jogador, Fortaleza ofereceu 1 ano de vínculo a mais do que ele tinha no Rio e valores bem próximos ao que ele recebe atualmente. Santos chegou ao Flamengo em 2022 e soma 63 jogos pelo clube. Naquele ano, foi titular absoluto com Dorival Júnior e entrou para a história do rubro-negro com grandes atuações nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, terminando a temporada na pré-lista de Tite para a Copa do Mundo do Catar. Depois de cair de produção em 2023, perdeu a titularidade com a chegada de Jorge Sampaoli. A última vez que entrou em campo foi em 21 de maio contra o Corinthians pelo Brasileirão. É o Flamengo, né, rapaz? Assim, o Santos, ele... O primeiro ano dele com a camisa do Flamengo foi espetacular. Depois, ninguém sabe o que aconteceu, né, gente? Deve ter acontecido alguma coisa internamente lá, porque Santos é um goleiro muito bom. E de uma hora para outra parece que Santos desaprendeu, né, rapaz? De uma hora para outra, Atlético Paranaense pegava tudo, foi pro Flamengo primeiro ano também, muito bem. No segundo ano dele com a camisa do Flamengo, meu amigo, parecia um jogador, né, amador, né, sinceramente. Tomou cada gol que Jesus Cristo. Mas vai reforçar agora o tricolor do Pici, né, rapaz, o Fortaleza. Vamos falar do Botafogo. Diego Costa não renova com o Botafogo. Vamos dar uma olhada aqui nas opções que o Botafogo tem para o ataque em 2024. O Botafogo tem mais uma lacuna a ser preenchida no elenco. O atacante Diego Costa, reserva imediato de Tiquinho Soares, na segunda metade de 2023, não seguirá no elenco. A decisão foi tomada pela direção, que ainda cogitava a manutenção de contrato que terminou no dia 31 de dezembro. No elenco, a situação ficou difícil pelas exigências feitas pelo centroavante logo após o término da temporada, além de questões pessoais. Tiquinho Soares é o titular absoluto no comando de ataque, mas a vaga de substituto imediato está em aberta. E quem são as opções ao camisa 9? Essa é a grande pergunta. Embora o Botafogo esteja em pré-temporada em Itu, até a próxima segunda-feira, a diretoria trabalha para repor novas peças no elenco. O goleiro John, os zagueiros Lucas Halter e Barbosa e o atacante Jefinho já foram oficializados. A prioridade no momento é ir atrás de um lateral direito, posição escassa no elenco no início da temporada. Rafael está se recuperando de lesão e Matheus Ponte está com o Uruguai no pré-olímpico. Além disso, restam os últimos ajustes para o acerto com o jogador Savarino. Pois é, rapaz, o GE reuniu a lista das outras opções que o Alvinegro tem no elenco. Todas são jovens. O Janderson, jogador de 24 anos, está no elenco profissional desde o início de 2023. Entre as opções atuais, foi o mais utilizado e sai na frente nesta disputa. O atacante fez 23 jogos no total, marcou 3 gols e deu 3 assistências. Matheus Nascimento, cria das categorias de base do Botafogo, o atacante tem 19 anos, iniciou 2023 em ascensão. Entrou em campo 19 vezes, fez 3 gols e deu 1 assistência. Foi presença constante da seleção brasileira sub-23, fez intercâmbio entre os clubes de John Texton na Europa e não foi muito utilizado na segunda metade do ano. Valentim Adamo, uruguaio de 21 anos,
foi uma das apostas contratadas na janela do meio do ano de 2023. Ele passou por maior parte do tempo treinando com o elenco sub-23, mas começa 2024 no profissional, para onde foi contratado. O atacante chegou com o cartaz de goleador ao balançar as redes 10 vezes nos 20 jogos que esteve em campo pelo Progresso da segunda divisão uruguaia. Inicialmente, o Botafogo não pretende contratar para o setor e vai avaliar o trio na pré-temporada e começo do Campeonato Carioca, a não ser que neste período surja uma oportunidade de mercado fora da curva. Caso o prognóstico seja de que o trio não dá conta, a diretoria buscará um novo nome para ser o reserva de Tiquinho Soares. É o mais certo a se fazer, né, gente? Tudo bem, tem as joias, você tem um ativo no campo, no time, né? Etc e tal. É um jogador que pode se destacar, esses jovens, né? E virar aí, de repente, uma venda, né? Botafogo no final do ano tem uma venda aí com um jogador desse, mas precisa pensar também esportivamente. Botafogo vai voltar a disputar a Libertadores da América, a fase prévia, né? Da Libertadores da América, precisa passar das duas fases para chegar até a fase de grupos da competição, então precisa reforçar, porque passando para a fase de grupos da competição, provavelmente não, vai cair em um dos grupos de mais um time brasileiro, e aí pode ser um grupo da morte. E aí? Botafogo tem esse time todo para disputar uma Libertadores da América, para disputar de verdade, não só participar. Tem, eu não vejo nesse momento. Falar do Peixe do Santos. Santos tenta usar jogadores para pagar multa de Carille no Japão e quer resolver impasse até sábado. O Santos corre para tentar resolver impasse com o VAR em Nagasaki do Japão e liberar a documentação do técnico Fábio Carille antes da estreia no Paulistão contra o Botafogo de Ribeirão Preto no dia 20 de janeiro em Ribeirão. Nos bastidores, o Peixe estuda oferecer alguns de seus atletas para bater o valor da multa rescisória de 7,3 milhões de reais. Internamente, a diretoria está preocupada com a situação. Afinal, os japoneses se sentiram traídos por Carille e deixaram claro que não abrem mão do pagamento integral da multa. O Santos afirma que, ao fechar o acordo com o treinador e seu empresário, não foi avisado da existência do entrave contratual. Pois é, em meio a este cenário, né, rapaz, o presidente, o Marcelo Teixeira, enviou um representante ao Japão para negociar em nome do Santos. Embora não admita publicamente, o clube já aceita pagar parte do valor da multa e tenta envolver alguns de seus jogadores encostados no CT Rei Pelé para bater a quantia milionária. A ideia é resolver o impasse até o próximo sábado. Temos um limite de definirmos até sábado que esse assunto seja resolvido de uma forma amigável, que tenha uma solução com uma boa relação entre as partes. Mas o técnico Carille é profissional do Santos, disse Teixeira. Estamos dando apenas esse tempo, esse período, mas pretendemos registrar o mais rápido possível seu contrato de trabalho e que ele naturalmente sairá no bid. Nós só queríamos manter, e como estamos tendo essa relação aberta com o clube japonês, para que a gente consiga chegar a um resultado bom entre os clubes, explicou o presidente ao ser questionado sobre o tema. Os nomes aí dos atletas que serão oferecidos aos japoneses são mantidos em sigilo, e o Peixe sabe que eventualmente sofrerá resistência dos jogadores e de seus empresários. Até o momento, aqueles que não estão nos planos do Santos e que poderiam ser envolvidos na negociação são Ivonei, Lucas Lima, Mendonça, Diógenes, Paulo Mazotti, Vinícius Balieiro, Ed Carlos, Cadu e Pedrinho Escaramuça. São jogadores aí que estariam na mira aí então do time japonês. Afinal, o VAR em Nagasaki disputa a segunda divisão do futebol japonês e oferece menos visibilidade do que diversas outras equipes espalhadas pelo mundo. Pois é, para ter Fábio Carille em campo na estreia do Paulistão, o Santos precisa ter a documentação em mãos até a véspera do jogo em Ribeirão Preto. Caso isso não aconteça, o auxiliar Marcelo Fernandes, técnico da equipe na reta final
do Brasileirão do ano passado, seria o responsável por dirigir o time no estádio Santa Cruz. O Santos agora, eu não acredito, sinceramente, me desculpem, mas eu não acredito que o Marcelo Teixeira não sabia que o Carille tinha essa multa. Me desculpem, eu não acredito. Isso é balela, gente. Você está negociando com... Como é que você vai negociar com o jogador, com o treinador? Quando você senta com o empresário, com o jogador, com o técnico para negociar, você fica sabendo, até porque hoje, gente, pode ser em qualquer parte do mundo, você está com o WhatsApp aqui, você manda para a pessoa te manda, e etc e tal, e vai. Faz chamada de vídeo e vai, e assim vai, né? Não precisa estar cara a cara. Então, assim, as notícias chegam, as informações chegam, né? Então, dizer que o Peixe não sabia que o Fábio Carille tinha essa multa, sinceramente, eu não acredito. Vamos falar de seleção pré-olímpica. Ramon Menezes começa a fazer testes no time da seleção pré-olímpica. Foi só o segundo dia de treinos, mas o tempo é curto até a estreia no torneio pré-olímpico e precisa-se fazer ajustes no time titular, diante aí das várias mudanças na lista de convocados. Reflexo disso, o técnico Ramon Menezes testou diferentes formações ao longo do treino de ontem, terça-feira, na Granja Comari. Ainda é muito cedo para se falar de provável equipe para a estreia contra a Bolívia no dia 21. Na parte da atividade de ontem, liberada para a imprensa, com 11 de cada lado, mas sem finalizações no gol, Ramon Menezes mexeu bastante nos dois times, com e sem colete, principalmente no meio e no ataque. O time sem colete contou boa parte desse tempo com Kelvin e Kaique, no caso Kaique e Bruno nas laterais, Arthur Chaves e Michel na zaga, Andrei Santos e Maurício no meio de campo e Hendrick na frente. A outra equipe foi formada principalmente por Matheus Dias e Riquelme, Ronald e Luan Patrick, além de Alexander, Gabriel, Pirani, Giovani e Guilherme Biro. Bruno Gomes e Marlon Gomes alternaram mais entre os times, assim como Gabriel Peck, John Kennedy e Marquinhos. A seleção pré-olímpica treinou novamente ontem, terça-feira, às 18 horas. É um tempo curto, mas todo mundo já se conhece. A base vem junta do sul-americano, do amistoso contra Marrocos. Ramon sempre cobra intensidade do grupo, humildade quando estivermos com a bola. Fazemos o simples. Se todos estiverem juntos com o mesmo propósito, a gente pode ir longe neste pré-olímpico, comentou o meio-campista Marlon Gomes depois do treino. Pois é, o Brasil no pré-olímpico 2024. O Brasil está no grupo A do torneio pré-olímpico de 2024, junto aí de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. Grupo B tem Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. A competição será disputada entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, nas cidades de Caracas, Valência e também Barquisimeto, na Venezuela. Vai começar então o pré-olímpico, né, rapaz? O pré-olímpico vai começar, dá vaga aí para o Mundial da categoria. John é apresentado pelo Botafogo, se vê mais maduro e fala em seleção. O Botafogo apresentou o goleiro John ontem, terça-feira. O jogador de 27 anos assinou contrato por 4 temporadas e terá a árdua missão de substituir Lucas Perry, destaque da equipe, na última temporada, que foi vendido ao Lyon da França. O goleiro destacou o aprendizado que teve no período em que jogou na Espanha no Real Valladolid, clube do Ronaldo Fenômeno, e projetou um futuro na seleção brasileira. Sou um goleiro rápido, de bom jogo com os pés e que sai bem do gol. Lá fora, aprendi muito a controlar o espaço, controle de profundidade, liderar mais a defesa. Sou um goleiro que quero aprender mais coisa no Botafogo e evoluir como o Perry evoluiu para chegar à seleção brasileira. O goleiro foi revelado pelo Santos e se destacou com passagens
pelo Internacional e também pelo Valladolid da Espanha, antes de fechar com o clube e vir jogar no Rio de Janeiro aos 27 anos. Acho que chego muito mais experiente vindo da Europa. Tive uma breve passagem no Valladolid, aprendi muito, assim como no Inter e no Santos. Chego muito mais maduro e pronto para fazer um grande trabalho. Diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, revelou que o clube já tenta a contratação do goleiro há 2 anos e, enfim, conseguiu concretizar. É um goleiro que a gente conhece muito bem e a gente finalmente conseguiu trazer. É uma história bonita e não tem como a gente não lembrar o histórico de goleiros negros do Botafogo. Isso é muito significativo no nosso país, afirmou Mazzuco. Pois é, após o 3º dia de treinamentos no Rio de Janeiro, o Botafogo embarcou na tarde de ontem, para Itu, no interior de São Paulo, para um período de preparação isolado em um resort. Substituir PR. Cada um constrói sua história no dia a dia. Nós, nos treinos e nos jogos. Cada um vem para cá mostrar o melhor. Tenta conquistar títulos e ser o melhor possível nos treinamentos e nos jogos. Clima no grupo do Botafogo. Primeiras impressões são boas. Vejo um grupo competitivo, acolhedor, que quer ser vencedor. Eu já estou me sentindo à vontade, me sentindo em casa nesse grande clube. Momento da carreira. Eu passei por muitas coisas no Santos, com momentos bons e ruins, assim como no Inter e no Valladolid. Aprendi muito com esses momentos. Chego aqui com a cabeça aberta para buscar meu espaço no dia a dia, nos treinos. Vou dar meu melhor, fazer de tudo para me firmar no Botafogo. História de goleiros negros no Botafogo. Não tive contato com ele, o Jefferson, mas quero ter. Acompanhei a carreira dele quando era mais novo. É um goleiro que teve uma história linda aqui no Botafogo. Quero poder fazer igual, disse aí o novo reforço do Fogão. É o Botafogo se reforçando, né, rapaz? O John é um bom goleiro? Sim, é um bom goleiro, mas não se firmou por onde passou, não. Essa é uma grande realidade. Vai se firmar no Botafogo? Não sei. Repito, é um bom goleiro, o torcedor do Botafogo, é um bom goleiro. Só que, jovem ainda, né? Isso é bom, isso pode ser bom e pode ser ruim? Depende, né? Pode ser bom que se ele se firmar, fizer uma boa temporada no Botafogo, o Botafogo pode vendê-lo, né? Como vendeu o PR. Só acho que vender para um time que é do mesmo dono que o Botafogo, eu não sei se é venda, eu não sei se é passar o jogador. Sinceramente eu não sei. Por isso que tem esse espaço de comentários aqui para você dar a sua opinião sobre essa relação aí dos times do John Textor, né? Porque quando você tem um time que nem o Botafogo, torcedor super apaixonado, torcedor carente, que carece de título, né? Conquistar título que não conquista há bastante tempo. Aí você pega 2 dos principais jogadores do clube, no ano que o clube volta a disputar a Libertadores da América e passa ele, né, para um time do mesmo dono, no caso do Textor, no caso para o Lyon, é meio frustrante para o torcedor do Botafogo, né? Ainda falando do Fogão, Boca Juniors recusa a proposta do Botafogo por Advíncula. O Botafogo realizou nos últimos dias uma proposta por Luiz Advíncula, lateral direito do Boca Juniors. A investida no defensor de 33 anos, contudo, foi recusada por Juan Ramon Riquelme, presidente do Xeneises. Pois o atleta peruano tem o desejo de jogar no Botafogo e avisou isto ao staff, que deixou claro a vontade de sair para o Alvinegro durante as conversas com Riquelme. A proposta do clube brasileiro foi de $1 milhão, 4,8 milhões de reais na cotação atual. A informação foi dada primeiramente por César Luiz Merlo e confirmada pelo GE. Mesmo com o desejo do jogador, que tem contrato até dezembro, o Boca pediu um valor muito acima do valor do mercado, no entender da direção do clube carioca. O alvinegro recuou e não pretende retomar negociações até uma nova consideração do Xeneises.
Luiz Advíncula era o alvo principal do Botafogo para a lateral direita desde o fim do ano passado, quando Thiago Nunes e o departamento de scout traçaram possíveis jogadores para reforçar o elenco. Ainda há o desejo por parte do staff e do atleta em atuar no clube. Eles ainda tentarão uma liberação. O Botafogo não tem otimismo nas conversas com Riquelme e já foca em outros alvos para a posição. Lembra que eu estava falando para vocês aqui ontem em relação assim, o jogador, se ele não quiser ficar no time, ele não fica. Não fica. Porque assim, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Teve a coletiva do Alexandre Matos, o novo diretor de futebol do Vasco, que ele disse o seguinte: aqui no Vasco só fica quem realmente quiser ficar. É o caso do Advíncula no Boca. Você vai ficar com um jogador no clube insatisfeito, que quer sair, é ruim, né, cara? É ruim, é muito ruim para o elenco, para a temporada do time, é ruim. Então, acredito eu que o Advíncula vai achar uma maneira de se desligar da equipe do Boca Juniors. Vamos voltar a falar do Flamengo, porque o homem chegou, né, rapaz? De La Cruz chega ao Rio e diz que escolheu o Flamengo, tendo outras ofertas, abre aspas. Tinha muita gana de vir, fecha aspas. O presente de Natal dos rubro-negros chegou ao Rio de Janeiro. Anunciado pelo Flamengo no dia 24 de dezembro, Nicolás de La Cruz desembarcou na cidade maravilhosa no início da tarde da última terça-feira, ou seja, de ontem, para se apresentar ao seu novo clube. Ainda no aeroporto do Galeão, deu sua primeira entrevista no Brasil para a Flá TV, canal oficial do clube no YouTube. Muitas expectativas, muito contente de chegar ao Brasil, tinha muita gana de vir, encontrar as pessoas, o corpo técnico, os companheiros. Estou muito feliz. Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família, um novo projeto de vida, muito importante para nós também. Passar a uma equipe tão grande como o Flamengo. Estamos muito contentes, afirmou, confirmando que o lobby dos companheiros uruguaios pesou. Falei com Georgian, o Arrascaeta, e com Gui, o Varela. Me falaram tudo do clube. Creio que isso foi o pontapé final para tomar a decisão de vir. Pois é, cerca de 20 torcedores do Flamengo estiveram na área de desembarque, aguardando o De La Cruz. O meia veio direto do Uruguai em voo fretado pelo clube, que pousou por volta das 13h50 e recebeu a camisa 12 em homenagem à torcida, mas ainda não há definição do número que irá usar. Na saída do aeroporto, só repetiu que estava feliz diante da imprensa. Estava prevista a ida do uruguaio à União do Urubu ontem, terça-feira, mas devido aí ao atraso no voo, a programação foi adiada. De La Cruz vai se apresentar nesta quarta-feira no CT e iniciará a pré-temporada. Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Mengão, e Bruno Spindel, diretor executivo, chegaram ao aeroporto do Galeão por volta de 13h10. A dupla ficou acompanhada do empresário aí, o empresário de De La Cruz, né, que já aguardava o jogador há horas no aeroporto. A Flá TV, Braz comentou sobre a negociação. As pessoas acham que, como o Flamengo pagou pela multa, que não precisa conversar com o River Plate. Isso é um facilitador. Teoricamente, até é, mas se não tiver a ponta do jogador, o engajamento do jogador, não adianta nada pagar a multa e não acertar a vida com o jogador. Isso é básico. Vi algumas coisas na internet. Abre aspas. O Braz é burro porque não pagou a multa ano passado. Fecha aspas. Se a gente entendesse que houvesse aí um acerto com o jogador, a gente poderia até fazer isso. Mas entendia que estava um pouquinho longe ainda. Jogador disputando vários campeonatos, Libertadores. Nós tivemos que respeitar essa parte esportiva. Lógico, ele sempre sinalizou o carinho, respeito e grandeza do Flamengo para vir jogar aqui. Só que isso tem um momento. E o momento certo foi esse. Ainda disse mais, agora que tivemos um sinal verde para que pudéssemos acertar nossa vida com o jogador e depois efetivamente pagar a multa rescisória. Jogador de seleção, de Copa do Mundo, o mundo árabe poderia ter pago essa multa também. Outros times poderiam, lógico que
não são tantos, mas teve a apresentação de todo um conteúdo da carreira dele esportiva para continuar perto da seleção. Isso valeu, tendo que agradecer a todas as pessoas engajadas nesse processo. Ele, os empresários, enfim, o River Plate não queria negociar com a gente. Há 4 anos ganhamos aquela final. É um adversário nosso no continente e ele sabe disso e não queriam reforçar um rival. É justo, mas graças a Deus a gente passou por esse obstáculo. Um sonho antigo dele e nosso. O uruguaio é o único reforço do Flamengo até o momento. O clube pagou 16 milhões de dólares, cerca de 77,7 milhões de reais na cotação da época, à vista ao River Plate da Argentina para ter o jogador. Pelo clube argentino, o De La Cruz disputou 211 jogos, marcou 36 gols e conquistou 10 títulos, entre eles a Conmebol Libertadores de 2018. Contratação espetacular, claro. Salgado, né? Salgado, que normalmente os clubes quando fazem uma compra dessa é de forma parcelada, né? Você dá assim, fazer um Pix, nem sei se pode fazer um Pix no valor desse aí, pode, será? Não sei, rapaz, sei que em cash assim, uma paulada só, quase 80 milhões de reais, meu amigo, não é pra qualquer um mesmo não, viu, Brás? Não é pra qualquer um mesmo não, rapaz, né? É muitos anos de trabalho aí, principalmente do seu Bandeira, né? Seu Bandeira de Melo, que proporcionou isso aí, rapaz. Tá proporcionando, na verdade, né? Todas essas possibilidades do Flamengo trazer grandes e grandes jogadores. Começou lá atrás. Começou bem lá atrás com o grande Bandeira de Melo, né? Mas é uma contratação de, assim, parar aeroporto mesmo, né, rapaz? Só teve 20 pessoas por lá? É mesmo? Um jogador desse tamanho? É. Vamos de mais informação para você que está ligado com a gente e falar do Vasco da Gama. Vasco separa orçamento para melhorar a estrutura do CT. Abre aspas. Já começamos a executar, fecha aspas, disse CEO. Assunto cobrado com frequência pela torcida do Vasco. As obras no CT Moacir Barbosa voltaram ao centro dos holofotes nesta pré-temporada. Lúcio Barbosa, CEO da SAF do clube, foi perguntado sobre o tema ontem, terça-feira, e prometeu que vai ter muito investimento este ano. Temos um planejamento sim, que foi aprovado em dezembro. Já começamos a executar. Já tem algumas alterações sendo feitas agora para quando o time retornar da pré-temporada, disse o CEO, que falou com a imprensa na chegada à CBF para o encontro dos clubes com Edinaldo Rodrigues. Abre aspas, vai ter muito investimento este ano, fecha aspas, completou. O GE apurou que na última reunião do Conselho Administrativo, realizada em dezembro, o Vasco aprovou um orçamento e separou uma verba que será destinada apenas para obras no CT. Um dirigente ouvido pela reportagem afirmou que o valor é substancialmente maior do que o destinado para o mesmo fim em 2023. O investimento, no entanto, ainda não contemplará reformas amplas. O clube vai apenas melhorar a estrutura já existente, como tem sido feito desde a temporada passada. Um plano de ação deverá ser apresentado na próxima reunião do Conselho, mas algumas obras já estão em andamento, como contou o CEO. Em dezembro, logo após o fim do Brasileirão, o Vasco prometeu uma reforma no gramado dos 2 campos do CT. Por exemplo, outros pontos deverão ser atacados e concluídos até o fim do mês, quando a equipe principal retorna da pré-temporada em Ponta del Oeste, no Uruguai. Mas e a grande reforma? Essa é a grande pergunta também, né? A 777 Partners tem, por determinação contratual, a obrigação de reformar tanto o CT Moacir Barbosa, utilizado pelo profissional, quanto o CT da base em Caxias. Em um contexto de perguntas e também respostas, publicada no seu site oficial durante as negociações para implementar a SAF, o Vasco chegou a dizer que a expectativa de conclusão desses investimentos é junho de 2024, mas sequer existe uma previsão de quando serão iniciadas as obras. A inauguração, na verdade, a insegurança jurídica sobre a situação do CT sempre foi e segue sendo o principal
Motivo: o terreno localizado na zona oeste do Rio de Janeiro é cedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro ao Clube Associativo, uma instituição sem fins lucrativos. A 777 não se sente segura em liberar grandes investimentos enquanto a posse não for transferida para o nome do Vasco SAF, que por sua vez é uma empresa privada cuja sociedade majoritária pertence a um grupo estrangeiro. Os executivos da 777 reuniram-se mais de uma vez com o prefeito Eduardo Paes e representantes da prefeitura com o assunto em pauta, mas houve pouco avanço. No ano passado, o poder público promoveu melhorias no entorno dos CTs de Vasco e Fluminense, que são vizinhos. Internamente, a demora para encontrar uma solução, achar um outro terreno, liberar o investimento enquanto resolve a burocracia, incomoda algumas pessoas no Vasco Associativo, embora exista o entendimento de que muita coisa já foi feita. Em outras palavras, é o seguinte: como é que você vai investir um dinheiro grande, né? Fazer um grande investimento num terreno que não é seu? Vou lhe dar um exemplo. Você casa e vai morar, constrói em cima da casa da sua sogra. Meu amigo, se o seu casamento não der certo, tudo que você investiu lá vai ficar lá. Você não vai ter um retorno de jeito nenhum, menino. É a mesma coisa do Vasco. Porque assim, esse ano, 2024, é ano de eleição. Se entrar outro prefeito no Rio de Janeiro, tudo que foi acordado com o Paes, que é o atual prefeito, o próximo prefeito pode falar assim: não, você acertou com ele, mas aqui agora a gente tem que acertar uma outra situação. E pode querer o terreno de volta. E aí? O Vasco faz um grande investimento e a prefeitura: não, quero meu terreno de volta. Você vai fazer o quê? Né? Então, nessa situação, eu estou fechado com a 777. Tá certo, na minha modesta opinião, né? Gente, segura um pouquinho que eu volto já para a gente trazer mais notícias, mais informações para vocês que estão ligados com a gente. Por exemplo, após federações, presidente da CBF reúne clubes que saem mais otimistas por formação de liga. Segura aí um pouquinho que eu volto já com essa informação e muito mais para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista. Você já deixou o seu like aí? Já deixou o seu like? Vai lá agora, né? Desce o dedo aí, menino. Clica aí nesse dedinho assim, ó. Nesse dedinho. Não custa nada, viu, gente? Pra você compartilhar, pra você se inscrever, né? Pra você curtir, pra você comentar. É 0800, tá bom?
Vamos de mais informação. Após federações, presidente da CBF reúne clubes que saem mais otimistas por formação de liga. No dia seguinte à reunião, que teve tom de cobrança e de lavagem de roupa suja na CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues encontrou dirigentes de clubes da Série A e B na sede da entidade máxima do futebol brasileiro na zona oeste do Rio de Janeiro. Num clima mais ameno, a conversa foi mais curta e serviu também para a promessa de alinhamento pela unificação dos clubes em Liga Única de Desenvolvimento do Futebol. Em manifestação após o encontro, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, classificou como altamente positiva a reunião. Falamos do futuro do futebol brasileiro, das melhorias das competições, ouvindo mais os clubes, com todos participando mais ativamente de todos os detalhes. Ouvimos todos de forma independente, para que possamos já, nas reuniões dos conselhos técnicos de cada competição, colocar todas as sugestões passadas e acatá-las dentro de uma realidade possível, desde que amparada pelas leis. A nossa pretensão é construir um futebol brasileiro cada vez mais forte e com a participação direta dos clubes. Aproveito para agradecer a solidariedade de todos os clubes que já apoiavam o nosso trabalho, pois foram eles que nos elegeram, construindo a pavimentação para um futebol mais amplo, um futebol pelo qual todos possamos agir de forma livre e independente, afirmou Edinaldo. Pois é, meus amigos, reeleito presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, mostrou otimismo na formação da liga. O Galo está no bloco comercial da Libra, mas acredita em entendimento próximo com a Liga Forte Futebol, que hoje tem outros clubes com propostas de relações comerciais. A Liga Verdadeira tem que ter os 40 clubes. Esse assunto foi falado e debatido na reunião. As conversas vão andar para no futuro breve, a gente ter a liga. Quem sabe em breve no futebol brasileiro, afirmou aí o presidente do Atlético Mineiro. Talvez ainda não para este ano. Se sair este ano, será ótimo, mas a necessidade é muito grande. O futebol brasileiro, com toda certeza, vai ser outro depois da liga. Vai ser divisor de águas. É preciso que todos os clubes colaborem, que trabalhem com esse objetivo de unir os dois blocos. O ganho vai ser enorme para o futebol brasileiro, mas tem que sair definitivamente. Novamente, presidente do Santos, Marcelo Teixeira, entende que existam apenas pequenos detalhes para os clubes se juntarem no bloco comercial só pela nova liga. A liga possibilitará aos clubes ter participação maior em termos de compliance de organização de eventos. Isso sim vai fazer com que o futebol brasileiro tenha maior estrutura e possibilitará resultados tanto dentro quanto fora do campo. Hoje são detalhes muito pequenos. Eu, particularmente, cheguei de volta ao Santos e conversei com a Libra, com meus pares de clubes, e meu pensamento é ter a Liga unida, cada qual com seu perfil, mas todos unidos. Acredito que estamos caminhando muito próximos para termos uma única liga, para que a gente fortaleça com isso o futebol brasileiro, afirmou o presidente do Santos. Pois é, rapaz, é uma reunião que teve lá na CBF, né? Reunião aí dos clubes com a CBF, isso é muito bacana. Tomara que, né, não fique só nas palavras e realmente as coisas aconteçam no futebol brasileiro em prol do futebol brasileiro, né? Rapaz, pois é, ex-Grêmio Ferreirinha diz que já deu escapadinha para ver Rogério Ceni no Beira-Rio, casa do Inter. Pois é, o Ferreirinha é o novo reforço do São Paulo para a temporada 2024. Anunciado ontem, terça-feira, como novo reforço do São Paulo, o atacante Ferreira revelou para o São Paulo Play um episódio em que se arriscou em Porto Alegre para conseguir ver o jogo do Tricolor. Em 2015, quando tinha 17 anos e estava na base do Grêmio, o atacante foi escondido ao Beira-Rio, estádio do rival Internacional, para ver um duelo da equipe gaúcha contra o São Paulo.
O jogo pelo Brasileirão aconteceu em maio e acabou empatado sem gols. Rogério Ceni parou meses depois. Eu era base do Grêmio e fui com um amigo também São Paulino. Um amigo dele tinha um camarote no Beira-Rio. Fomos escondidos. Um dos últimos jogos do Rogério Ceni pelo São Paulo e tive a oportunidade de ir. Estou contando agora. Ninguém sabia, disse o jogador. Eu podia contar antes, né, rapaz? Não tinha jeito. O vídeo divulgado pelo São Paulo conta com a participação dos pais do jogador, que falaram aí sobre a expectativa, né, rapaz, do filhão aí no tricolor paulista, que ele que é aí um torcedor do São Paulo, né, rapaz? E você imagina a felicidade, né? O cara torce pro time, é o time do coração e ainda tem a oportunidade de jogar no seu time do coração. Deve ser muito massa, né, gente? Ele nasceu São Paulino, toda a festa tinha que ser tema São Paulo. Não tinha Homem-Aranha, era futebol e São Paulo. Riu aí o pai do atleta. O jogador estava no Grêmio, onde tinha vínculo até dezembro, e chega para reforçar o elenco do atual campeão da Copa do Brasil. O contrato dele é até 31 de dezembro de 2027. É um baita de um jogador, né, gente? É um jogadoraço, joga muito. Craque não é ainda, mas pode chegar a ser, tem potencial para ser. Quem sabe, né, rapaz? Com essa boa fase do São Paulo aí, ganhou a Copa do Brasil do ano passado. Esse ano volta a disputar a Libertadores da América. Renovou o contrato com o Lucas, um jogadoraço também. Tem um Caleri. Pois é, o time do São Paulo tá arrumadinho ali. Vai conquistar títulos no ano que vem. Aliás, nesse ano, a gente não esquece, né? Para até pegar no tranco demora um pouquinho. Mas vai conquistar títulos esse ano? Só o tempo vai dizer. São Paulo precisa de mais peças ainda? Acredito que sim, né? Porque são muitas competições que o São Paulo vai disputar. E para não acabar o fôlego, como aconteceu com o Botafogo, né? Tem que buscar opções, tem que buscar reforçar, para ter um elenco, porque vai disputar. Já vai iniciar disputando o Campeonato Paulista, aí vem Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, depois vem Copa do Brasil, depois vem Campeonato Brasileiro e junto a Libertadores da América. Então são 5 competições, tem que ter elenco. Vamos falar do Flusão do Fluminense. Fluminense se retira da negociação por Luiz Henrique após proposta de compra ser recusada. O Fluminense se retirou das negociações por Luiz Henrique. Ontem, terça-feira, uma nova proposta, desta vez de compra para ter o atacante de 23 anos, foi enviada ao Real Betis, mas os espanhóis se mantiveram irredutíveis sobre o valor aí que o tricolor ofereceu, né? Eles pedem 18 milhões de euros, cerca de 95,5 milhões de reais. Assim, o tricolor comunicou que não fará novas propostas. A oferta foi de 7,5 milhões de euros, cerca de 40,21 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos de Luiz Henrique, mas pagos de forma parcelada ao longo do contrato. O Betis reafirmou só vender 100% a 18 milhões de euros, cerca de 95,5 milhões de reais. Como resposta, o Fluminense informou que não fará novas propostas. Além do tricolor, o Flamengo, o Corinthians e o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos têm interesse na contratação do atacante. Todos, no entanto, querem tê-lo por empréstimo. Anteriormente, o Fluminense ofereceu 1 milhão de euros, cerca de 5,37 milhões de reais, pelo empréstimo com opção de compra. A possibilidade foi recusada pelo Betis. Em 2022, Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense por um valor que poderia chegar a 13 milhões de euros, 71,5 milhões de reais na cotação da época. São 8 milhões de euros fixos, cerca de 44 milhões de reais, e 5 milhões de euros, aproximadamente 27,5 milhões de reais de possíveis bônus pelo clube espanhol previstos no contrato. Canhoto e ponta que joga de pé trocado pela direita, Luiz Henrique despontou no Fluminense em 2020. Ele se profissionalizou em agosto da temporada em questão, aos 18 anos. Foram 120 jogos pelo tricolor, 14 gols e mesmo número de assistências. Chegou ao Betis em agosto de 2022.
e em seu terceiro jogo já era um dos titulares do treinador chileno Manuel Pellegrini. Em sua primeira temporada, né? Foi bastante aproveitado com 43 partidas, 27 como titular. Na atual, porém, perdeu espaço e tornou-se negociável. São 60 jogos pelo Betis, 4 gols e 9 assistências. Mas, gente, não vale tudo isso, não. É jovem, tem muito para evoluir ainda. Você pode, né, conseguir que ele volte para o futebol brasileiro e faça uma bela campanha. Mas não vale isso tudo, não, gente. Sinceramente. Não. 95,5 milhões de... O Flamengo que acabou de comprar o De La Cruz. Tudo bem. Já tem uma idade mais avançada do que o garoto. Mas 95 milhões de reais é demais. Sinceramente, é demais. E o Betis quer à vista, né? O Betis quer à vista. Flamengo faz proposta superior a 30 milhões por parte dos direitos de Evander. O Flamengo oficializou proposta ao Portland Timbers dos Estados Unidos para contratar o meia Evander. O rubro-negro insiste na contratação do meia e sinalizou com 7 milhões de dólares, 34 milhões de reais na cotação atual por parte dos direitos do jogador entre 60% e 70%. O desejo inicial era adquirir 100% dos direitos econômicos de Evander, mas para tentar concluir o negócio, o clube mudou de estratégia e optou por tentar comprar uma parte, cerca de 60% a 70%. O valor de 7 milhões de dólares será variável de acordo com a porcentagem final da negociação. O Fla deseja um vínculo de 3 anos com Evander, que hoje está com 25 anos. Há metas que podem fazer a negociação chegar em 8,5 milhões de dólares, 41 milhões de reais na cotação atual. O modelo de empréstimo com opção de compra era uma opção para os cariocas, mas não agradou aos americanos. Internamente, a operação é considerada difícil, já que os americanos fazem jogo duro para negociar o seu melhor jogador da última temporada da MLS e que custou 10 milhões de dólares no fim de 2022. O trunfo do Flamengo é o desejo de Evander de retornar ao futebol brasileiro. O meia ainda está de férias no Rio de Janeiro e aguarda para se reapresentar ao Portland. Vale destacar que o Vasco tem direito a 3,5% do valor de qualquer venda de Evander, devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Pois é, rapaz, o Evander, vale tudo isso, gente? É um jogadoraço, né? Muito bom jogador, mas o Flamengo está oferecendo 34 milhões de reais. É, bom jogador, né? Pelo menos a passagem que teve quando jogou no Vasco, era base do Vasco, aí 2017 jogou muita bola naquele Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver o que acontece aí. Tá chegando mais informação para você que está ligado com a gente, falar do Corinthians. Outro que está interessado aí no Luiz Henrique, Borré, Félix Torres e também o Eric. Augusto Melo atualiza mercado do Corinthians. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, aproveitou a ida à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para comentar sobre o mercado alvinegro nesta terça-feira, ou seja, ontem. O dirigente atualizou sobre a situação de Félix Torres e outros nomes recentemente ligados ao clube paulista. O dirigente negou ofertas por Rafael Borré e Eric, volante do Atlético Paranaense, e confirmou o interesse no atacante Luiz Henrique, jogador do Betis. Ontem, terça-feira, o Fluminense se retirou da negociação com o clube espanhol. Grande jogador, nos interessa, estamos monitorando e o Corinthians tem grande interesse. Estamos no mercado, todo bom atleta nos interessa, afirmou o dirigente. Em relação a Borré, Augusto adotou um tom direto para negar interesse no colombiano. Não fizemos nenhuma proposta, muita coisa que está saindo na mídia, tudo coisas plantadas, conversas que não têm sentido, disse, reforçando a mesma linha para falar de Eric. Vi isso com estranheza nas redes sociais, não saiu nada da gente, não teve nenhuma conversa sobre isso, disse o
presidente do Timão. Augusto Melo ainda se mostrou tranquilo sobre a novela Félix Torres. O zagueiro equatoriano segue treinando no Santos Laguna e aguarda detalhes burocráticos para viajar ao Brasil. Está tudo certo, documentos assinados. Estamos estranhando alguma situação que o Santos colocou. Jurídico cuidando. Contamos com o atleta, assegurou. Pois é, rapaz, situação complicada, né? Mas para quem não tem tanto dinheiro como o Corinthians, o Corinthians está contratando muito, né? E só se fala de jogador grande, muito grande. Luiz Henrique, como nós acabamos de falar para vocês agora há pouco aqui, o Betis está querendo 95 milhões de reais. O Betis não negociou com o Fluminense, com todo respeito ao Corinthians, que o Fluminense também é um dos times que, apesar de ser o atual campeão da Libertadores e atual campeão carioca, o Fluminense está numa situação financeira também muito complicada, né? Muito complicada, e já saiu do negócio. E o Corinthians, que está numa situação mais complicada ainda do que o Fluminense, seu presidente disse que tem negócio, rapaz. Tem negócio entre Luiz Henrique e Corinthians. Meu amigo. Ainda falando do Corinthians, PSG não garante que vai comprar Moscardo do Timão. Abre aspas, situação desconfortável, fecha aspas. O Corinthians dá como certa a venda do meio-campista Gabriel Moscardo ao Paris Saint-Germain. Mas o clube francês adota postura diferente. Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, afirmou que é preciso esperar a cirurgia a qual o jogador será submetido. Moscardo passará por uma operação no pé esquerdo e deve ficar 3 meses fora de ação. Foi acertado que o procedimento será realizado em Doha, no Catar, e a recuperação será no Corinthians. Só depois ele se apresentará ao PSG. Ele é um jogador fantástico, acreditamos muito nele e no seu potencial. Ele está ferido e precisa de uma operação, então temos que cuidar disso também. Estamos numa situação um pouco desconfortável com ele, porque não podemos correr o risco de levar o jogador lesionado. Nós temos que esperar. Esta é a situação atualmente, disse Nasser Al-Khelaifi em declaração publicada pelo site do jornal L'Equipe, jornal da França. Ao tomar a posse como presidente do Corinthians em 2 de janeiro, Augusto Melo tratou o negócio como fechado. Por tudo que aconteceu com o garoto, cirurgia simples, mas de emergência, a venda continua. Tudo sob controle. Moscardo é jogador do PSG, disse o dirigente. A transferência foi fechada em 20 milhões de euros, cerca de 107,5 milhões de reais na cotação atual, dos quais o Corinthians ficará com 18,5 milhões de euros, aproximadamente 100 milhões de reais. O clube ainda receberá mais 2 milhões de euros se Moscardo cumprir algumas metas. Aos 18 anos, o jovem meio-campista tem contrato com o Timão até 2026. E agora, quem está falando a verdade aí, gente? O PSG disse que vai esperar, né? Até porque não vai comprar um jogador machucado, né? Mas acho que não vai acontecer aí de haver algum problema, não. Acredito que não, né? Se realmente essa cirurgia for uma cirurgia simples, 3 meses de recuperação, é uma cirurgia simples, como o presidente mesmo diz, então o PSG, né, deve nos próximos dias aí, ou depois da operação, né, depois da avaliação após a operação do jogador, deve confirmar mesmo a compra do Moscardo. Vamos dar uma resumida em tudo que falamos aqui do Mercadão da Bola? Vamos lá? Inter quer Thiago Maia, Boca barra de vínculo no Botafogo e Fla tenta Joaquim e Evander. No resumo do Mercadão da Bola, a central do mercado, tem os clubes vivendo dias de luta e dias de glória. Ontem, terça-feira, o Botafogo recebeu negativa do Boca por advíncula, assim como o Corinthians levou outro não do Atlético por Eric e se vê em impasse com a venda de Moscardo ao PSG. Entre os que sorriram, está o São Paulo, que anunciou oficialmente o atacante Ferreirinha, o Bragantino, que contratou o lateral direito Natan, e o Grêmio, perto do goleiro Agustin Mochezin. Também tem o meio termo entre a luta e a glória.
como o Internacional, que tenta Thiago Maia do Flamengo, e o próprio rubro-negro, que negocia pelo zagueiro Joaquim dos Santos, e o atacante Evander, que atua na MLS. Inter tenta Thiago Maia do Fla. O Internacional chegou a um acerto com o volante Thiago Maia, de 26 anos. Agora, o Colorado procura o Flamengo para oferecer proposta e tentar acordo pelo jogador, que soma 169 jogos pelo clube carioca, com 5 gols marcados. O Inter também tenta contratar o volante Fernando, que rescindiu com o Sevilha, e o atacante colombiano Rafael Borré, que pertence ao Werder Bremen da Alemanha. O clube já anunciou o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan e o meia Johan e o centroavante Lucas Alário. Pois é, já o Flamengo tenta Joaquim dos Santos. O zagueiro Joaquim dos Santos virou alvo do Flamengo no mercado. Nas últimas semanas, o jogador recebeu consultas também do Sporting de Portugal e do Olympiacos da Grécia. O Peixe pretende contar com Joaquim em 2024, mas o interesse do Fla agradou ao atleta de 25 anos, que pode impactar no seu futuro na Vila Belmiro. Quanto ao zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino, de 28 anos, o Flamengo espera tomada de decisão do time paulista. O jogador quer atuar no Rio e o time carioca mantém proposta feita. O Flamengo também oficializou a proposta ao Portland Timbers dos Estados Unidos para contratar o meia Evander. O rubro-negro sinalizou com 7 milhões de dólares, cerca de 34 milhões de reais na cotação atual, na verdade, por parte dos direitos do jogador de 25 anos, que iniciou a carreira, no Vasco da Gama. São Paulo anuncia Ferreira. O São Paulo anunciou oficialmente a contratação do atacante Ferreirinha, que estava no Grêmio e chega no Morumbi com contrato até 31 de dezembro de 2027. O tricolor pagará 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais por 35% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos. Grêmio perto de anunciar goleiro. O próximo reforço a ser anunciado do Grêmio deve ser o goleiro Agustín Marchesin, de 35 anos. O argentino conseguiu a liberação do Celta de Vigo e pode pintar em breve. Sem citar nomes, o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, confirmou que o clube está próximo de fechar com um goleiro. Não, do Boca, a proposta do Botafogo, a Advíncula. Botafogo fez uma proposta de 1 milhão de dólares, cerca de 4,8 milhões de reais na cotação atual por Luiz Advíncula, lateral direito do Boca Juniors. A investida no defensor de 33 anos, contudo, foi recusada pelo time argentino. O atleta peruano tem um desejo de jogar no alvinegro e avisou ao staff, mas o Boca pede valores mais altos. Impasse entre Timão e PSG por Moscardo. E agora, José, o Corinthians dá como certa a venda do meio-campista Gabriel Moscardo ao Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros, cerca de 107,5 milhões de reais. Só que o presidente do clube francês, o Nasser Al-Khelaifi, afirmou que é preciso esperar a cirurgia no pé esquerdo, a qual o jogador será submetido. Enquanto isso, o Atlético Paranaense mais uma vez recusou a proposta do Corinthians por Eric. Furacão dava o assunto do volante como encerrado, mas o time paulista subiu para 6 milhões de euros, 32,1 milhões de reais na cotação atual. No caso, a oferta novamente foi negada. Flu desiste de Luiz Henrique. O Fluminense se retirou das negociações por Luiz Henrique. Uma nova proposta, agora de compra para ter o atacante de 23 anos, foi enviada ao Real Betis. Os espanhóis, no entanto, pedem 18 milhões de euros, cerca de 95,5 milhões de reais. Caro demais, hein? Bragantino oficializa Natan. O Red Bull Bragantino anunciou a contratação do lateral direito Natan, que estava no São Paulo. O jogador de 21 anos assinou em definitivo até o fim de 2028, em negociação de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O tricolor mantém outros 40%. Marcelino Moreno, perto de deixar o Coxa. O Coritiba está próximo de se despedir do meia o Marcelino Moreno.
O alvinegro aguarda que o Lanús oficialize uma proposta dentro do valor exigido de 14 milhões de reais pelo jogador, que tem vínculo até 2026. E foi destaque na temporada passada, com 45 jogos, 2 gols e 4 assistências. É o Mercadão da Bola, né, rapaz? O resumão que a gente traz sempre para você nos finais dos nossos vídeos aqui. Nosso primeiro vídeo, né, do canal aqui, Cristiano Santos, radialista. E com essas informações, espero que tenha trazido muita informação para você que está ligado com a gente. Espero aí que você tenha ficado muito bem informado ou informada, né? Pois é, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, dia 10 aí de janeiro de 2024. A gente volta, se Deus quiser, às 18 horas, com as informações de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Se gostou, deixa aquele joinha, deixa o joinha aí, curtida, que é muito importante pra gente. Espacinho de comentários para você comentar aí. Você tá gostando do que o seu time do coração aí tá mandando embora jogadores? Quem tá chegando, você tá gostando aí da montagem do seu time do coração para a temporada 2024? Quero ler o seu comentário aqui sobre o que, né, a gente trouxe aqui para você nesse vídeo, nesse nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, tá bom? Beijão no seu coração, se inscreva no canal aí, tá? Esquece não, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse nosso vídeo aí com seus amigos, seus grupos das suas redes sociais, tá? Beijo no seu coração, abração pra você também. E se Deus quiser, às 18 horas, a gente se fala, a gente se vê.